Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese, aqui comigo André Monteiro, e na técnica o nosso querido Serginho. Amigos ouvintes, nós retomaremos o nosso estudo a partir do item 34 do capítulo 11, Gênese Espiritual, e esse subcapítulo, ele fala das reencarnações, e nós comentávamos no programa anterior. Primeiro falamos sobre a diferença entre encarnação e reencarnação, falamos também da justiça e dos atributos de Deus que criam todos os espíritos. Ele nos cria de forma igual, e se nós apresentamos diferenças, seja do ponto de vista moral, intelectual, é consequência das escolhas que nós fizemos em outras vidas, e por isso é que se apresenta essas diferenciações. No item anterior, Kardec ele propõe até essa questão. Ele faz uma série de indagações, perguntando por que umas pessoas se apresentam de forma diferente de outros, por que denotam um conhecimento mais avançado do que outras em determinado campo, em determinada matéria. E aí ele vai dizer que se isso fosse porque Deus criou a todos de uma forma diferente, de acordo com o momento, de acordo com a condição, com o local ou com a época, é porque isso, de alguma maneira, se isso fosse verdade, isso vai encontrar um bloqueio diante dessa justiça soberana de Deus. Então, esse ali é o resumo do item 33, que nós estudamos no programa anterior, e nós vamos retomar agora a partir do item 34. Diz Kardec: pensam alguns que as diferentes existências da alma se efetuam passando elas de mundo em mundo e não num mesmo orbe, onde cada espírito viveria uma única vez. Seria admissível esta doutrina se todos os habitantes da Terra estivessem no mesmo nível intelectual e moral. Eles então só poderiam progredir indo de um mundo a outro, e nenhuma utilidade lhes adviria da encarnação na Terra. Desde que aí se notam a inteligência e a moralidade em todos os graus, desde a selvageria que beira o animal até a mais adiantada civilização, é evidente que esse mundo constitui um vasto campo de progresso. Por que haveria o selvagem de ir procurar alhures o grau de progresso logo acima do em que ele está, quando esse grau se lhe acha ao lado, e assim sucessivamente? Por que não teria podido o homem adiantado fazer os seus primeiros estágios, senão em mundos inferiores, quando ao seu derredor estão seres análogos ao desses mundos? Quando não só de povo a povo, mas no seio do mesmo povo e da mesma família, há diferentes graus de adiantamento. Se fosse assim, Deus houvera feito coisa inútil, colocando lado a lado a ignorância e o saber, a barbárie e a civilização, o bem e o mal, quando precisamente esse contato é que faz com que os retardatários avancem. Não há, pois, necessidade de que os homens mudem de mundo a cada etapa de aperfeiçoamento, como não há que o estudante mude de colégio para passar de uma classe a outra. E aí nós vamos fazer uma pequena pausa aqui para um comentário, e nós vamos fazer uma remissão, amigos ouvintes, à questão 171 em O Livro dos Espíritos. Kardec ele faz a seguinte pergunta: em que está fundado o dogma da reencarnação? E aí os espíritos vão responder: na justiça de Deus e na revelação
pois vos repetimos incessantemente: um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta para o arrependimento. A razão não te diz que seria injustiça privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu melhorar-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os homens egoístas encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. E aí Kardec faz um comentário bem interessante aqui sobre essa resposta, dizendo o seguinte: todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes fornece os meios através das provas da vida corporal. Porém, na sua justiça, concede-lhes efetuar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. E aí ele continua, até ele fala da questão da equidade, conforme a bondade de Deus. Então, a reencarnação ela está fundada nessa justiça de Deus. Então, vamos imaginar que a gente planeja, a gente pode até fazer uma analogia com a nossa própria vida corporal. Quando a gente planeja, vamos dizer que a gente planeja alguma coisa, né? Vou planejar fazer alguma coisa, fazer uma refeição, ou construir alguma coisa, ou desenhar, um projeto de vida, seja ele qualquer, mais simples, como nós citamos, fazer um prato, e aí você não consegue fazer aquele prato. Vamos dizer que você tenta fazer o bolo e o bolo queima, ou o bolo vai solar, e aí você tem a possibilidade ali de repetir aquele evento até você conseguir acertar e ter o resultado final, o objetivo que você pretendia, que era fazer um bolo gostoso para você desfrutar ali daqueles momentos, tomar com um café. Então aí você erra numa primeira vez, mas aí você tem a possibilidade de refazer aquela receita e desfrutar daquele resultado. A justiça da reencarnação, a gente pode fazer uma comparação até simples, porque é óbvio que os conceitos, a lei de reencarnação, a gente não tem como comparar com você fazer uma receita, concluir uma receita, mas você pode imaginar nesse sentido. Então, antes de reencarnar, quando eu estou lá no mundo espiritual, eu planejo tudo que eu vou fazer aqui. Não nos seus mínimos detalhes, mas em linhas gerais eu vou planejar quanto tempo de vida eu vou ter, com quem que eu vou casar, quem serão os meus pais, qual vai ser esse núcleo familiar que eu vou existir, qual vai ser a minha profissão, o local onde que eu vou morar. Então tudo isso, via de regra, a gente planeja a minha profissão. Então tudo isso eu vou planejar antes de reencarnar. E isso tem um objetivo, que é fazer com que eu avance, que é fazer com que eu progrida, porque a lei de progresso, como os Espíritos colocam também para Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, a gente não tem como bloquear. Isso também é algo que é uma lei inexorável. Eu estou sempre progredindo. Então eu vou planejar essa minha vida, a minha programação reencarnatória, para eu atingir esses objetivos. Da mesma forma como eu também planejo ali fazer aquela receita daquele bolo. Mas se algo der errado nesse meu planejamento, pelo meu livre-arbítrio, se eu cometer algum equívoco e eu não conseguir concluir aquela minha programação, não na sua totalidade, mas vamos dizer que eu não vou concluir algum daquelas etapas que eu programei, que aquilo ali me ajudaria a avançar, eu vou desencarnar e vou planejar uma nova reencarnação no mundo espiritual e vou voltar aqui para repetir, para tentar fazer aquele projeto. Então, aquilo que eu não consegui fazer, eu tenho a possibilidade de fazer de novo. Aquilo que eu fiz mal feito, eu vou ter a possibilidade de refazer e de corrigir. Aí é que nasce a expiação, conforme os espíritos respondem para Kardec, e Kardec também trabalhou isso no item 33, e é daí que se chega à conclusão dessa justiça soberana de Deus, que Ele vai dar a todos as mesmas oportunidades. Uns vão conseguir concluir na primeira, então Ele vai me dar uma oportunidade. Eu atinjo ali aquele objetivo. Vou traçar novos objetivos. E aí avanço.
mas eu não atingi aquele objetivo. Desenvolvi outras condições, mas não atingi aquela meta daquela programação que eu fiz. Eu vou reencarnar e repetir e tentar refazer para atingir aquele objetivo de novo. E é daí que a gente vê a resposta, o resultado da justiça soberana de Deus. E por aí que a gente encontra também as diversidades das condições dos espíritos, diversos graus de amadurecimento e evolução dos espíritos, porque uns já atingiram uma condição mais rápido do que outros. E é por isso que muitas vezes a gente tem visto até, amigos ouvintes, crianças que estão reencarnando, a gente vê assim, nossa, mas essa criança já reencarnou tão inteligente para determinado tipo de coisa. Você vê às vezes as crianças já pegam os aparelhos eletrônicos, já sabem aonde que aprendem rápido, elas já têm, parece que já tiveram contato com aquele equipamento em outros momentos. Você fica pensando, nossa, mas já sabe mexer. Você vê crianças, a gente vê muitos exemplos aí também na internet, de crianças com uma condição moral muito grande. Eu até cito um exemplo de uma menina em que ela falava que a gente precisava ajudar, menina de 3 anos, que a gente precisava ajudar as pessoas, ajudar os necessitados, aquelas pessoas que tinham fome na rua. E ela dizia ainda assim, foi Jesus que ensinou isso. Ensinou para mim e falava assim para a mãe, ensinou para mim, ensinou para você. E ela ainda apertava assim, apontava para a cabeça e para o coração. Como assim, né? Jesus ensinou isso para a gente pela razão e também pelo sentimento. E ela tinha 3 anos. Então, amigos ouvintes, nós faremos uma pequena pausa e retornaremos em instantes com o segundo bloco do programa Luz na Penumbra. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de A Gênese, na apresentação de André Afonso Monteiro. E amigos ouvintes, Kardec continua aqui no item 34, em que ele trabalha essa questão que existia um pensamento, foram desenvolvendo alguns conceitos sobre a teoria da reencarnação, e aí algumas teses foram desenvolvidas no sentido de que o espírito ele só encarnava naquela orbe. Então, por exemplo, eu estou encarnado aqui no planeta Terra e não vou reencarnar aqui, só vou reencarnar agora em um outro planeta. Então só encarnaria uma vez em cada planeta. Então Kardec ele questiona essa tese, porque ele vê que há diversas, ele até coloca, seria admissível esta doutrina se todos os habitantes da Terra tivessem no mesmo nível intelectual e moral. E aí ele continua, né, no item 34. Não há, pois, necessidade de que os homens mudem de mundo a cada etapa de aperfeiçoamento, como não há que o estudante mude de colégio para passar de uma classe a outra. Longe de isso ser vantagem para o progresso, ser-lhe-ia um entrave, porquanto o espírito ficaria privado do exemplo que lhe oferece a observação do que ocorre nos graus mais elevados e da possibilidade de reparar seus erros no mesmo meio e em presença dos a quem ofendeu, possibilidade que é para ele o mais poderoso modo de realizar seu progresso moral. Após sua curta coabitação, dispersando-se os espíritos e tornando-se estranhos uns aos outros, romper-se-iam os laços de família, à falta de tempo para se consolidarem. Então aqui, Kardec ele vai contrapor essa ideia da única encarnação em um mundo, em uma orbe, e aí a gente vai entender que lá no capítulo 2 do Livro dos Espíritos, em o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo em que fala há muitas moradas na casa do meu Pai, não é o capítulo 2, meu reino não é deste mundo, que ele fala dessa realeza de Jesus, do ponto de vista futuro, em que é um mundo de felicidade, né? Um mundo de paz, de harmonia. E ele no capítulo 3 é que em verdade ele vai dizer há muitas moradas na casa do meu Pai. Ele vai dizer, e aí ele coloca diferentes estados da alma na erraticidade, e mais à frente ele vai falar dos mundos superiores, da classificação dos mundos. Então, aqui ele começa nesse item dizendo, né, diferentes estados da alma na erraticidade.
Então, a erraticidade é quando a gente está lá no mundo espiritual, aguardando essa possibilidade de reencarnar ou de encarnar em um mundo. Então, eu estou lá no mundo espiritual e lá há diferentes estágios para esses espíritos. Espíritos mais evoluídos e espíritos nem tanto evoluídos. E no item 3, em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer diferentes categorias de mundos habitados. E aí nós temos os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, mundos de provas e expiações, que seria teoricamente a nossa condição hoje, onde o mal domina, mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm de expiar obtêm novas forças, repousando das fadigas da luta, mundos felizes, onde o bem supera o mal, mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos puros, onde o bem reina inteiramente. E aí Kardec complementa: a Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e de provas, eis porque o homem nela está exposto a tantas misérias. Então, aqui nessa classificação, Kardec, que os espíritos colocam para Kardec, ele vai mais à frente, aí ele faz uma classificação desses mundos, né? Ele vai dizendo, trabalhando cada um, primeiro ele dá esse conceito inicial aqui, e mais à frente ele vai desenvolvendo, ele aprofunda mais essa classificação que ele trouxe. E aí no item 16, em O Evangelho, no capítulo 3, ele vai falar, no item 19, progressão dos mundos. Ele vai dizer, o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ela estão submetidos pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição que aos homens parece o fim das coisas, não é mais do que um meio de chegar pela transformação a um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e nada volta para o nada. E aí ele finaliza. A Terra, de acordo com essa lei, esteve tanto material quanto moralmente em um estado inferior ao que se encontra atualmente e atingirá um grau mais adiantado nesse duplo aspecto. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação, em que de mundo expiatório vai se transformar em mundo regenerador. Então, os homens serão felizes na terra, porque nela reinará a lei de Deus. Essa é uma mensagem do Espírito Santo Agostinho de 1862. Então ele vai dizer que ao mesmo tempo em que os seres vivos progridem moralmente, os mundos também progridem do ponto de vista material. Santo Agostinho fala isso. Então ele vai dizer que há um progresso paralelo entre... Então tudo que a gente pode imaginar aqui está em desenvolvimento. O homem está em desenvolvimento, os animais estão desenvolvendo, então tudo isso está passando, os vegetais, tudo isso está, de alguma forma, se desenvolvendo. Nada é estacionário. Então essa é a grande ideia de Deus, em que o homem, o espírito vai se desenvolvendo. Aí você vê que ao passar do tempo as nossas doenças vão diminuindo, as nossas condições vão se melhorando do ponto de vista do conforto material. Então quando a gente faz um retrospecto, o homem, como é que era a nossa vida há 2000 anos, como é que é a nossa vida hoje? Como é que nós éramos moralmente há 2000 anos, como nós somos hoje? A nossa condição também de desenvolvimento social. Então tudo isso está se aperfeiçoando, e até o próprio planeta do ponto de vista material. Por isso alguns abalos em algum momento. Então, isso convém a nos colocar que não há como o espírito, em uma única estada, participar desse desenvolvimento, desse progresso. Seja que nós também colaboramos. Quando a gente aqui habita, e nós trabalhamos isso em outros programas, na resposta 132, em O Livro dos Espíritos, que nós colaboramos para a harmonia do universo e colaboramos também porque somos co-criadores.
Da mesma forma como Deus é o Criador no plano superior, nós também, Ele nos outorgou essa possibilidade de criar, de desenvolver tecnologias, desenvolver habitações, desenvolver condições de habitação e de vida melhores para o nosso ser humano. Então, desenvolvimento tecnológico. Então, tudo isso ele é desenvolvido pela capacidade de pensar do espírito que está aqui habitado em um corpo físico. E é assim que nós vemos, por exemplo, o exemplo de, se fosse aqui uma única estadia, realmente não há como explicar porque essa diferença moral e intelectual entre um ser, entre um encarnado e o outro. Então, de tempos em tempos, encarnam ou reencarnam aqui no nosso planeta espíritos com a finalidade de nos ajudar a desenvolver alguma questão, seja moral, seja intelectual. Pode ser um grande inventor que vai reencarnar, algum espírito com uma capacidade científica desenvolvida para trazer uma tecnologia, um equipamento novo, para que com isso melhore as nossas condições de comunicação ou de vida. E quantos inventos nós tivemos aqui, a internet, o celular, que facilitam a nossa comunicação, que facilitam a nossa interação entre nós aqui habitantes. Então isso foram conquistas que nós obtivemos de acordo com a possibilidade de um espírito aqui estar entre nós e trazer essa tecnologia, desenvolver isso. É lógico que esse planejamento ele vem todo do mundo espiritual. E aí o espírito reencarna e ele vai colocar em prática esse projeto dessa tecnologia. Então nós vemos de tempos em tempos que espíritos reencarnam para nos ajudar a desenvolver algum senso, seja ele um moral ou intelectual. Temos o exemplo, por exemplo, de Gandhi, que é um espírito que ele conseguiu dar o profeta da paz, né? Ele conseguiu dar uma mensagem de paz, conseguiu a independência, movimentar toda uma nação para fazer uma independência, sem que houvesse uma guerra, sem que houvesse uma luta propriamente dita para que essa independência fosse atingida. Então é um espírito que deixou um exemplo para que a gente possa seguir. Temos também Madre Teresa de Calcutá, temos Irmã Dulce, o próprio Chico Xavier, espíritos que passaram aqui entre nós e outros tantos anônimos que passaram aqui, que não tiveram tanta projeção pública, mas que deixaram um legado, deixaram um exemplo para que isso fosse seguido. Então, de tempos em tempos, esses espíritos reencarnam entre nós para fazer com que a gente aprenda com os seus exemplos e possa de alguma maneira a gente possa se sentir modificado, influenciado para a gente seguir um caminho. Não a gente vai repetir o que aquela pessoa está fazendo, não vou ser igual a ele, não é isso, mas aquele exemplo te toca, aquele exemplo mexe com você. Então, esse exemplo, ele acaba por derrubar essa tese em que Kardec contrapõe aqui, de que a gente só passa aqui uma única vez, amigos ouvintes. Então, é lógico que a partir do momento que a gente atinge uma condição moral, intelectual, a gente pode e vai habitar outros mundos. Mas ele fala até que é uma questão muito interessante: como é que ficam os laços de família? Como é que a gente desenvolveria os laços de família? Como é que a gente consegue habitar um outro mundo se a gente ainda deixa entes queridos aqui que não atingiram ainda essa condição, essa possibilidade de ir junto com a gente? Então aqueles que já desenvolveram esse amor, esse sentimento, eles de alguma maneira continuarão a reencarnar aqui para poder ajudar a esses espíritos que lhes são queridos a avançarem também e para que com isso eles possam seguir juntos para esse novo mundo. Então, não há uma condição, você já atingiu, isso não há um determinismo. Se você já atingiu essa condição de evolução nesse planeta, você automaticamente vai para outro. Não é isso, você tem essa possibilidade, mas isso decorre de uma série de fatores, de uma série de questões. Da mesma maneira como a gente entende e concorda com Allan Kardec que aqui nós não vamos passar aqui uma única vez. Então, amigos ouvintes, nós chegamos ao final do programa de hoje. Estudamos parte do item 34 do capítulo 11 da obra Gênese, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser.
Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados ouvintes, paz e luz às nossas mentes e corações, hoje e sempre. Continuamos o estudo desta obra que contém a teologia espírita. Estamos na primeira parte, o capítulo 7º, no qual nosso querido codificador trata das penas futuras segundo o Espiritismo, e nós estamos estudando sequencialmente os vários artigos do Código Penal da Vida Futura. Para esta empreitada doce, serena e profunda, nós contamos com a presença doce, serena e profunda do nosso querido irmão, companheiro, nosso amigo Fernando Pereira, que está aqui participando de vários programas na Rádio Rio de Janeiro e que está aqui conosco estudando hoje estes artigos. Fernando, nós estamos agora na sequência, nós estamos indo para o artigo 23. Perfeito. Você poderia lê-lo para nós, não? Sim, artigo 23. Um fenômeno muito frequente entre os espíritos de certa inferioridade moral é o acreditarem-se ainda vivos, podendo esta ilusão prolongar-se por muitos anos, durante os quais eles experimentarão todas as necessidades, todos os tormentos e perplexidades da vida. Essa também é uma questão, às vezes, difícil de entender, né? Assim, como é que pode a pessoa não saber que morreu, que desencarnou e se considerar vivo? E somente realmente a doutrina espírita para nos explicar esse processo. Como é que funciona. A gente primeiro vai analisar sobre um aspecto material, depois a gente fala sobre o aspecto moral. O aspecto material é a questão do perispírito, porque aquela ideia, querido ouvinte, de que se eu morrer eu vou me beliscar, que aí se eu me beliscar eu vou saber se eu estou desencarnado ou não. Isso é furada, porque você vai se beliscar e vai sentir dor. Porque nós temos um corpo espiritual que é o nosso perispírito, que para nós vai funcionar como um corpo físico. Ele funciona... É uma cópia, né? Sim. O corpo físico que é uma cópia dele. Exatamente, uma cópia semimaterial. Sim. Do corpo físico. Então, mas é um corpo... Que o nosso Kardec chamou de perispírito. Sim. Né? Mas se nós analisarmos, ele é um corpo compatível com o local que nós estamos, assim como o nosso corpo físico é um corpo material compatível com a condição de existência que nós nos encontramos. No planeta. No planeta. E no local do planeta onde nós estamos, porque, digamos assim, os esquimós, eles têm um outro tipo de metabolismo, um outro tipo de condição de resistência Sim. ao ambiente lá no polo. Imagina nós aqui acostumados a 40 Exatamente. Graus no Rio de Janeiro, pegar 40 negativo. Vivermos lá no polo. Então, cada um de nós tem, por misericórdia de Deus, as condições rigorosamente necessárias para o sucesso da encarnação a partir do corpo que nos serve de instrumento. Não, perfeito. E quando nós desencarnamos, nós continuamos com um corpo compatível com a condição de existência em que nós nos encontramos. Exatamente. Então é um corpo perispiritual e o ambiente espiritual. É muito fácil a gente perceber isso quando a gente analisa, por exemplo, as obras de André Luiz. Aqui a gente ouve falar que os espíritos passam pela porta, passam pelas paredes e vão andando e a parede não é nada para ele. Mas lá em nosso lar, o André Luiz tinha que bater na porta para poder entrar na casa de Lísias. Ele não passava pela porta. Por quê? Porque aquela porta também é feita de material da mesma condição de existência do corpo de André Luiz.
Por isso ele não atravessava aquela porta. Ele tinha que bater, tinha que abrir a maçaneta para poder entrar. Ele comia de pratos, ele andava de Airbus, né? Então você vê que a nossa visão e a nossa ideia do plano espiritual, ela precisa ser sempre revista, porque a gente imagina uma fumacinha, a gente imagina uma luz, a gente imagina algo assim muito sutil, quando na verdade é uma realidade material para quem está vivendo nela. Né? Que é um período transicional, né? É uma transição. Sim. Não é? Porque o espírito vai daí, como o André Luiz na sua obra deixa isso muito bem clarificado, explicado, vai se sutilizando, né, a compreensão e assim também as necessidades do espírito. Perfeito. E também quando a gente analisa essa parte que você falou, a gente vê que quais são as condições de existência que existem? São várias. Né? André Luiz teve que dormir em nosso lar e ir com um perispírito mais sutil visitar a mãe que estava numa condição de existência ainda mais sutil do que o nosso lar. Aí a gente vê que como funciona essa lei da vida, né? O espírito, de certa forma, ele está sempre preso a um ciclo. Enquanto ele não se liberta do ciclo da reencarnação, ele está preso a um ciclo que ele encarna e desencarna. Ele encarna e desencarna e vai sutilizando esse envoltório até ir para um outro ciclo. Que os nossos irmãos orientais chamam de roda de Sansara ou de Sansara, né? É isso. Sansara em sânscrito. Mas então, o Fernando, aqui nesse item, o artigo 23, esse fenômeno frequente entre os espíritos depende aqui da inferioridade moral, porque são espíritos ainda materializados, não é isso? Muito ligados a estruturas materiais, e eles se acreditam ainda vivos, exatamente pela repercussão disso no corpo perispiritual, que sente a impressão, porque o espírito guarda na memória emocional as sensações que ele conheceu no corpo físico. Sim. Não é isso? Então ele projeta isso. E se liga mentalmente, né? Exatamente. E isso pode acontecer de forma tão intensa que ele passa, inclusive, a vivenciar mais esta realidade, essa condição de existência do que a dele. Por exemplo, a gente tem relatos de espíritos que não ultrapassam as paredes, não ultrapassam as portas, porque eles não conseguem. Ainda. Porque a mente deles está tão presa a essa realidade que eles precisam que você abra a porta para eles entrarem. Exatamente. Não é que eles não tenham condições de fazer, porque já desencarnaram, eles têm condições de fazer. Mas a mente deles limita, de certa forma, essa capacidade deles, e eles só... e eles se acham ainda realmente aqui. Então tem que pegar um ônibus, tem que fazer essas coisas, né? Pois eles ainda continuam circunscritos a uma espécie de gaiola espaço-temporal em que nós vivemos enquanto encarnados. Mas fica muito bem exemplificada esta situação ou esta dificuldade temporária dos espíritos no filme Ghost. Sim. Não é? Embora esses filmes hollywoodianos que prestam um serviço enorme à divulgação do espiritualismo, algumas questões nesses filmes não são, digamos assim, avalizadas pela doutrina espírita, mas neste caso, a dificuldade que tinha o espírito, e no filme todo nós percebemos isso, e depois ele consegue ultrapassar as barreiras físicas, né? Perfeito. Nós vemos esse período de transição do espírito que foi se treinando. E também você percebe nitidamente essa ligação. O que prendia ele aqui? A preocupação com a esposa. Com a esposa. Aí vem a questão que você falou. Do que a gente acha isso uma história de amor. Isso me faz lembrar até uma novela da Globo, que tinha uma temática espiritualista, em que a mãe tinha desencarnado e a filha tinha síndrome de Down. E ela era cuidada pela avó, e que maltratava a neta. Aí a mãe se intrometia para defender a neta. E todo mundo exaltando aquela história de amor. Eu lamento, queridos ouvintes, mas é uma história de obsessão. Porque o espírito que desencarna e continua aqui entre os vivos, atazanando os vivos, é um obsessor. Ele está movido pelo amor. Mas ele
ele está interferindo quando não deveria mais estar interferindo como espírito nesse processo. Porque é um amor em desequilíbrio. É um amor, né, em desequilíbrio. Ele está tão preocupado com uma situação, que é o caso do Ghost, está tão preocupado com a esposa, que ele começa a fazer uma série de interferências no mundo material para conseguir os objetivos que ele tem. E muitas vezes ele não consegue, não é isso? Ele tem a vontade, mas ele não consegue. Mas depois treinado, porque ele foi ensinado, né, a fazer as coisas, aí ele conseguiu fazer isso. Mas aí, Fernando, aqui neste artigo 23... nós temos aqui uma informação muito importante, que é esta autoilusão de estar ainda encarnado, ainda vivo materialmente falando, que esta ilusão pode se prolongar, quer dizer, não é uma coisa que passe de repente, rápido. Pode prolongar-se por muitos anos, durante os quais eles experimentarão todas as necessidades, tormentos e perplexidades da vida. Isso é um alerta muito sério para a gente, porque se a gente analisar quais são as ilusões que eu estou preso dentro da minha mente, eu como encarnado mesmo, quais são as prisões mentais que eu me imponho, e será que elas vão subsistir ao que eu chamo de morte, né, o desencarne, essas prisões mentais? O que a doutrina nos diz que geralmente sim, porque o espírito é o que ele pensa, né? Assim, o que ele pensa circunscrita as suas ações. E a partir do momento que a gente limita nosso campo de ação, a gente fica preso àquilo que a gente alimenta na nossa mente, né? Então, como conciliar isso? Essa é a grande reflexão que a gente está chegando no intervalo, a gente continua falando na volta, querido ouvinte. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra, com o estudo do céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec, na apresentação de Nádia do Couto Vale. E então, Fernando, antes do intervalo, você estava desenvolvendo um raciocínio. Sim, das ilusões que a gente alimenta. E isso é tão sério, eu vou citar um exemplo, a gente está falando muito de Ivone Pereira, ela deve estar aqui certamente, nos 3 programas a gente falou dela. No livro Recordações... Nossa, que Deus nos ouça, né? Graças a Deus. Com certeza, estamos ligados a ela. Vamos mandar outro beijo para ela. Que no livro Recordações da Mediunidade, ela conta um caso de um espírito que ela atendeu, que esse espírito estava criando uma realidade alternativa em que só ele vivia, né, que inclusive a casa onde ela se encontrava era modificada quando ela entrava nessa realidade criada por esse espírito, e virava um casebre, e era tão forte essa criação desse espírito que ela ajudou esse espírito a colher ervilhas, né? Ou seja, era algo complexo, não era uma realidade assim, uma pintura, era algo que tinha uma substância, mas só tinha na mente desse espírito essas ilusões que ele estava criando e vivendo a partir dessa ilusão, né? E preso a essa ilusão. E com a ajuda da Ivone que ela conseguiu retirar esse espírito disso. E é prova da capacidade plasticizante, né, do nosso pensamento através do perispírito. Nós lembramos que em nosso lar, o André Luiz foi solicitado em treinamento a compor mentalmente, projetando mentalmente, as gramíneas, lembra? Uhum. Das gramíneas. E ele não conseguia, os outros conseguiam vegetação mais robusta, abundante, alta, e ele, modestamente, com muita dificuldade, ele conseguiu modestas gramíneas, né? Em volume e em quantidade. Então, é a prova de que o nosso pensamento é que constrói as realidades, né? Sim, nós somos co-criadores. Exatamente, que é uma questão que agora a física quântica está aí... se debatendo. Está adentrando e está respondendo, né, a essa questão, né? E a gente tem que estar muito atento a isso, né? Porque a gente cria a nossa desgraça ou a nossa felicidade, né? A forma como nós encaramos as situações da vida, a forma como nós criamos essas ilusões, às vezes ilusões de grandeza, às vezes uma ilusão de uma importância
tremenda que a gente se dá, e toda ilusão, ela está calcada no sofrimento. Porque no fundo você sabe que não é real. Exatamente. Então você já sofre antes. E aí você já está se auto-vitimando pela frustração. Perfeito. Como a frustração é o resultado inevitável, você mesmo está construindo a sua frustração. Perfeito. Uma outra questão também que isso nos remete, esse item 23, é a questão da obsessão. Porque muitos desses espíritos que ainda estão presos a essas necessidades materiais, seja da bebida, seja do fumo, seja da fofoca, porque a gente fala muito da bebida, do fumo, das drogas, mas isso serve para qualquer dos nossos vícios. Né? Muitos desses espíritos, como eles não têm mais esse contato direto com a causa dessa necessidade que ele criou para si, ele se liga às pessoas para poder ter essa sensação. Nessa sensação de você estar consumindo aquela bebida, essa sensação de você estar experimentando o prazer do fumo, né? E isso é algo que a gente tem que estar muito atento, porque esses espíritos se ligam a nós e ficam sugando essa nossa energia, né? E às vezes a gente fala, o obsessor é meu inimigo. Se a gente analisar, ele gosta da mesma coisa que você. Ele é seu parceiro, ele não é seu inimigo. Isso, é afinidade, né? É afinidade. É afinidade. É a chamada obsessão por afinidade. É afinidade. Agora, aqui está dito por Kardec que esta ilusão de ainda se considerar vivo ou encarnado pode prolongar-se por muitos anos. Sim. Aqui é preciso nós vermos a dimensão tempo na psicologia e no psiquismo do espírito, né? Então, nós vemos muitos anos durante os quais vão experimentar as necessidades, os tormentos, as angústias, ou seja, é absolutamente verdadeiro que nós quando desencarnamos, nós não vamos para o céu, ou não vamos para o inferno, né? Nós levamos daqui dentro de nós o céu pelas boas ações, pelos comportamentos retos, ou nós levamos o inferno que foi ali marcado na consciência, onde está escrita a lei de Deus, e aí a consciência sinaliza, olha, isso está errado, está me ferindo, e assim nós levamos o inferno daqui para o plano espiritual. Ninguém vai para o inferno, até porque nós já vimos estudando aqui o céu e o inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo, nós já vimos que o céu e o inferno não existem materialmente falando, também não existem em extensão, como estudamos no espaço cartesiano, né, de René Descartes, Sim. mas é um espaço vibratório construído mentalmente pelos espíritos. Um espaço consciencial em que a gente vive. Exatamente. E já, como encarnados, já estamos no céu ou no inferno. Exatamente. Essa que é a questão. A gente simplesmente transpõe esse limiar e continuamos vivenciando aquilo que a gente já estava. Né? O que nos leva a uma reflexão. Como a gente pode evitar isso? Eu acho que é o grande objetivo da doutrina espírita, nos esclarecer para nós podermos mudar de atitude hoje, agora, nesse momento. Deixa eu só fazer aqui uma menção por justiça, quem gostava muito desse raciocínio, dessa ideia, o nosso querido irmão Mileco, Luiz Antônio Mileco, né? Que gostava muito desse raciocínio e desse movimento. Mandar um beijo também para ele, o Mileco. O grande Mileco. O grande Mileco. Então, como é que se pode, você estava fazendo essa pergunta, né? Como é que se pode... Se você analisar, é muito simples. Basta nós seguirmos as orientações de Jesus. Qual é a orientação principal que ele nos trouxe? O amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. A gente vê que tudo está interligado dentro de si. Nós precisamos realmente começar a estar atentos à nossa vida, atento a essas ilusões que nós alimentamos, atento ao que nos prende a essa existência material. Não é para a gente virar um monge, desapegar de tudo e ir para o deserto. Não, quem tem condições de fazer isso e acha que deve, até vá. Mas a maioria de nós não está. E nem vai ser proveitoso se a gente fizer. A gente tem que tentar realmente encarar as coisas
fora da ilusão, dentro do que elas realmente são. E dentro da contingência da encarnação, tal como foi desenhada para nós vivermos agora em aprendizagens necessárias para o nosso progresso como espíritos imortais, não é? Sim. Agora, é interessante que essa questão não tenha a mediação do tempo determinado, porque o tempo é determinado pela consciência. Enquanto não há o despertamento, não é isso? Perfeito. Eu estou falando perfeito aqui, que você faz uns comentários que são ótimos. Porque quando a gente analisa o tempo, desde Einstein, que ele acabou com o tempo absoluto, passou a ser um tempo relativo, Isso. e quando colocamos relativo, a gente pode dizer que cada um de nós tem um tempo particular, a gente está aqui interagindo porque eles são próximos, semelhantes, mas não são iguais, né? A gente entende essa questão do muitos anos, porque o espírito está tão preso naquela situação que para ele o tempo não passa. E é fácil a gente ter um exemplo, querido ouvinte, que a gente vai entender. Quando nós estamos sofrendo por qualquer situação, a gente acha que esse sofrimento vai ser eterno. Nós achamos que o tempo se arrasta também. A gente acha, né? que o tempo se arrasta e a gente acha que vai ser eterno esse sofrimento. Mas, quando estamos felizes, como é que diz a sabedoria popular, o tempo voa. Quer dizer, o tempo ou voa ou se arrasta. Na verdade, ele não faz nenhuma coisa nem outra. Sim, mas por que no sofrimento se arrasta, na felicidade passa rápido? Será que é porque a gente se considera que não merece ser feliz? Porque os espíritos felizes, eles vivem na felicidade. A gente tem que começar a trabalhar pela nossa felicidade e começar a aceitar que nós somos merecedores de sermos felizes, independente do que nós fizemos, independente de qualquer coisa que a gente tenha feito, a gente não pode esquecer que nós somos filhos de Deus. Esse é o tempo psicológico na definição de Santo Agostinho, né? Que escreveu o livro mais conhecido, Confissões, mas ele tem também o Livre-Arbítrio, tem a Cidade de Deus e outras obras também. Ele chamou isso de tempo psicológico, é o filósofo da interioridade. E, nesse particular, os espíritos, quando são felizes, e quando nós sentimos assim um momento de alegria e felicidade, nós achamos que o tempo voa, é porque esse tempo, os espíritos superiores, vibram mentalmente em ondas ultra curtas. E os espíritos menos felizes vibram em ondas longas. Então é por isso que o tempo se arrasta, porque a nossa consciência é que está vivendo este tempo, entre aspas, criado por ela mesma, na sequência de movimentos da alma, né? Sim, com certeza. Agora, você trabalha à mesa mediúnica, eu também, né? Conversando com os nossos irmãos desencarnados, e você já deve ter tido a mesma experiência que eu e todos os companheiros que trabalham como nós nessa atividade, que às vezes não são muitos anos, às vezes são séculos, em que os espíritos ainda estão mergulhados na sua própria realidade, na qual eles próprios se encarceraram. Nós estamos encerrando, infelizmente, este programa, mas nós nos encontraremos na próxima semana para continuarmos a estudar o Código Penal da Vida Futura, que hoje nós estudamos em seu artigo 23. Agradecendo a Fernando Pereira, nosso querido amigo, irmão, companheiro aqui de estudos, a gentileza de estar conosco, de partilhar os seus conhecimentos, a sua presença gentil, sempre muito companheira. É um prazer estar aqui contigo, Nádia, e com vocês, ouvintes. Pois é. Então, agradecendo a Fernando Pereira, a Jesus, a Maria, aos nossos anjos da guarda e aos nossos amigos espirituais queridos. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos,
e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.